Shalom, boa noite, tudo bem? Gostaria de aqui deixar uma palavra, uma mensagem trazida pelo pastor João Explícito, da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma palavra abençoada, maravilhosa e que você possa aproveitar bem, ser abençoado, ser edificado no nome de Jesus, tá? Gostaria de convidar você para curtir a mensagem, compartilhar com alguém que você vê que precisa, no nome de Jesus. E se você puder se inscrever no canal, Deus abençoe você, um grande abraço, hein? Da importância nós sermos conscientes a respeito, do reino de Deus, da sua justiça. Nós aprendemos lá em Mateus capítulo 6, no versículo 33, nós temos que buscar primeiro as coisas que são lá do alto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos um objetivo, nós temos uma premissa. E essa premissa ela precisa ser, de alguma forma, executada na nossa vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu quero que você abra a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. De tempos em tempos, irmãos, é bom nós falarmos sobre isso. Mateus 24, versículo 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente Deus é quem sabe o dia que Jesus vai voltar. Nem Jesus sabe. Nenhum ser celestial além de Deus sabe. Somente Deus tem esse segredo guardado com ele. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pode se assentar. Aqui nós vemos menção a respeito da Arca de Noé. Essa mesma arca, agora nós vamos fazer a campanha da família. E o que vem falando aqui? Que o povo naquela época comiam, bebiam, se divertiam, iam para os casamentos, iam para a bagunça. Eles estavam levando uma vida inconsequente. Até o momento em que Noé, mesmo tendo falado por mais de 100 anos daquele povo, e o povo nunca deu atenção. Estamos fazendo um paralelo aos tempos de hoje. Muitos de nós estamos falando, estamos orientando, mas muitas pessoas não deram conta ainda da seriedade que é o que vai acontecer. Muitos acham que até história da carrochinha, da Branca de Neve, dos 7 anões, da fada, mas não é. A palavra de Deus é verdade para as nossas vidas. Aí o Senhor falou que Ele viria buscar a sua igreja. Então, Jesus virá os céus com poder e grande glória, e vem levar a sua igreja. Enquanto Noé, apesar de ter
Falaram com aquele povo por mais de 100 e poucos anos. O povo não deu atenção porque nenhuma alma se salvou. Muito pelo contrário, os únicos que entraram na arca foi a família dele. Que estavam mais próximos e entenderam o recado de Deus. Ouviram e viram Deus trabalhar na vida de Noé. Então criaram um certo temor. Mas o restante não deu conta. E quando Noé entrou na arca, juntamente com os animais, que era o propósito de Deus para a salvação deles, o próprio Deus fechou a arca pelo lado de fora. Já não tinha mais o que fazer. E quando eles olharam e viram o dilúvio, viram a água, e viram que começou a encher de água, e não tinham para onde correr, eles viram a arca. Eles viram um lugar de salvação. Mas já era. Eu creio que eles empurraram a arca, tentaram subir na arca. Eu creio que fizeram o que era possível. Mas a arca estava fechada. Não havia mais tempo de fazer mais nada. E aqui nós fazemos um paralelo ao que está dizendo aqui em Mateus. Que dia e hora ninguém sabe. Mas vai ser igual aos tempos de Noé. Vai haver desespero, vai haver pranto, vai haver choro, vai haver morte, vai haver destruição. Tantas coisas vão acontecer. Então tudo que vai acontecer já está sendo predito nos dias de hoje. Tá? Então, a salvação está aí para todos. Falamos muito hoje sobre livre-arbítrio. Você faz da sua vida o que você quiser. Ah, pastor, mas eu estou numa fase da minha vida, eu estou vivendo outras coisas. Estou pensando em outro tipo de construção para a minha vida, estou pensando em outro tipo de projeto. A igreja em si, né, todo dia tem culto. Se não tem na igreja do Senhor, tem em outro lugar. Tem as pregações na internet, tem a televisão, tem a rádio, né? Eu tenho a Bíblia em casa, depois eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço, né, o que for possível, mas a minha cabeça agora está em outras situações. E esse foi o grande erro do povo, e está sendo o grande erro de muitas pessoas, que não têm levado a sério, né, aquilo que não se pode deixar para depois, mas que é necessário fazer hoje. E se hoje o Senhor voltar, é a pergunta que eu fiz no começo: você está preparado para a vinda de Jesus? Então, né, a reflexão dessa noite, ela é individual. Eu sei que quando o Senhor vier, vai haver um coletivo, mas ao mesmo tempo vai ser individual. Eu não posso levar a minha esposa a salvo. Ela que tem que cuidar da salvação dela. Assim como eu tenho que cuidar da minha salvação, que é individual. Eu gostaria que ela fosse? Eu gostaria, mas... E os filhos? Você gostaria que fosse? Eu gostaria. Mas é decisão de cada um deles. Eu não posso decidir por outra pessoa. O único que decidiu por outra pessoa foi o próprio Jesus, que derramou o seu sangue por amor de todos. Esse decidiu por todos, mas eu não posso decidir individualmente por nenhum de vocês. E aí nós ficamos e lembramos, né, daquela passagem do rico e do Lázaro, né, onde o rico teve tudo de bom, né, suas roupas eram de linho fino, comia do bom e do melhor, e Lázaro, né, aquela pobre, comia das migalhas até que sobrava para aquele homem. E os dois morreram. Um foi para o lugar de descanso, para o seio de Abraão. E o outro foi lá para o Hades, o tormento, o inferno. Porque um, apesar de ter sido pobre, creio que ele atentou para todas as leis do Senhor, para todos os preceitos do Senhor, e ele tinha o temor no coração. Já o outro não tinha, queria gozar a vida, como muitos estão pensando hoje em gozar a vida. E acham que o evangelho é muito pesado, a igreja é muito pesada, seguir tudo isso que para você chegar na salvação é muito pesado. E deixam de lado. Só que chegou o dia dos dois morrerem. Se Jesus não vier buscar a igreja antes, nós vamos passar pela morte.
Você pensou nisso? E se nós passarmos pela morte, é nós que estamos decidindo para onde nós estamos indo? Pela nossa conduta, né? Pelo nosso livre-arbítrio, de fazer o que nós achamos e pensamos. Né? Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus fala que nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. E vai haver o julgamento. Depois de tudo isso, da morte, até um tempo lá no inferno, todos vão ser chamados para a presença de Deus. E ali vai ser mostrado a cada um por que está lá, naquela condição. Então, quando a gente fala muito aqui em pagar preço é renúncia. É você renunciar às coisas que a carne proporciona, o mundo aí fora proporciona, e viver uma vida de santidade, uma vida, né, consagrada ao Senhor. Por isso que a igreja ela é sempre militante no sentido de orientar, no sentido de trazer a palavra, no sentido de trazer o momento de consagração pessoal, de oferecer a oportunidade da Santa Ceia para ver o nosso termômetro espiritual e nós decidirmos o que nós queremos na nossa vida. Momentos de reflexão. Isaías 59, 2. Vou ver se eu abro aqui, você não precisa ver. Eu achei. Pronto. Mas as vossas iniquidades. O que são iniquidades? O que são iniquidades? Aquilo que nós fazemos é errado, que não agrada a Deus. Mas as nossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós, entre nós e o vosso Deus, o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós, para que vos não ouça ou vos não veja. A nossa iniquidade, o nosso erro, o nosso pecado, faz com que Deus não queira nos ver. Ele encobre o seu rosto para não ver a nós. Mas não é que Ele não quer nos ver. Ele não quer ver a iniquidade que existe em nós. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao que vencer. Vencer o quê? O pecado, vencer a iniquidade. Aquele que permanecer em santidade, aquele que buscar a face do Senhor, aquele que procurar andar corretamente nos caminhos do Senhor, aquele que faz o que a Bíblia diz que tem que fazer. Esse será vencedor. E Deus promete aqui que nós comeremos da árvore da vida. E essa árvore da vida está no paraíso, lá com o Senhor. Então existe recompensa para quem se esforçar, mas também existe recompensa para aquele que não se esforçar. Mas voltando um pouquinho aqui que nós estávamos falando a respeito do rico e do Lázaro. Eu acabei indo para o caminho e acabei esquecendo de falar. Chegou no momento que o rico estava no lugar de tormento. E ele olha para cima e existia um abismo. Mas espiritualmente falando, ele conseguiu ver que Lázaro estava lá. E ele grita: Pai Abraão, se possível, coloca o dedo na água aí, ó, e refresca aqui, porque aqui é um lugar de tormento, aqui é quente, aqui está queimando. Eu creio que ele fez a maior oração da vida dele, coisa que ele nunca tinha feito a vida toda.
Mas aí ele chegou, ele reconheceu que ele estava num estado calamitoso, deplorável, de condenação. Só que a oração dele não passou do teto do inferno, porque ele já tinha decidido a respeito do que ia ser a vida dele. E ele decidiu não ver as coisas de Deus, mas ele decidiu os prazeres da carne. E foi levado para lá. E aí começou a cair na mente dele, né, a lembrança da família dele. Ele falou, mas eu tenho mais irmãos lá, eu tenho família lá. É igual eu estou falando para você, nós vamos ter uma campanha. E você está lembrando que você tem uma família que precisa ser salva? E ele fala assim, não, eu preciso que alguém vá lá, eu preciso avisá-los, ou manda alguém lá, manda um profeta, para avisar os meus familiares que o inferno é real, que se eles não se converterem, eles virão para o mesmo lugar que eu estou, e aqui é um lugar terrível. O que Abraão fala para eles? O que o pai Abraão fala para eles? Já mandei os teus profetas. A igreja está aí a pregar a palavra. E aí nós lembramos e fazemos isso pensando em nós mesmos, com a situação que nós vivemos. Como que você foi salvo? Através da rádio? Através da televisão? Através do convite de alguém? Através de um folheto? Através de uma doença? Através de um sério problema que você estava enfrentando e você não tinha solução e você veio para a igreja? Qual foi o caminho que te trouxe para a igreja? Foi isso que ele estava falando. Já mandei os profetas. Já mandei a minha palavra. E o que aconteceu foi o livre-arbítrio das pessoas. Você teve o livre-arbítrio e você escolheu estar aqui. A sua família tem o direito ao livre-arbítrio. E se eles escolherem pelo caminho mau, amanhã eles vão estar no mesmo lugar que você. Mas se eles tiverem a oportunidade de escolher pelo caminho bom, talvez pode ser mudada a história da vida deles. Livre-arbítrio. A gente é ignorante, e não leva isso como uma ofensa. O ignorante é aquele que não sabe a respeito das coisas de Deus. Nesse sentido que eu estou falando. A gente é ignorante até o dia que a gente deixa de ser. Até o dia que cai as nossas escamas, igual caiu das vistas de Paulo. E ele pôde ver o reino de Deus. Um dia, essas escamas foram tiradas de nós, nós podemos ver Jesus. Nós podemos entender qual é o caminho. Tá? Estamos em processo de trabalho, de obra, mas nós entendemos já o caminho. Nós sabemos qual é o caminho certo, qual é o caminho que devemos seguir. Nós não podemos ficar em cima do mundo. Nós temos que decidir realmente para onde nós queremos ir. Porque conforme diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, muitas pessoas vão ser julgadas assim, porque elas morrem. Não é quente, nem frio. Quem dela fosse quente, quem dela fosse frio. Estou a ponto de vomitar. O que Deus estava falando querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer? Olha, você precisa decidir a respeito da sua vida espiritual. Talvez você já decidiu sobre a sua vida sentimental, talvez você já decidiu sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional, mas você ainda não decidiu sobre a sua vida espiritual. E Deus está falando com a igreja hoje. Ouça o que o Espírito Santo fala para a igreja. Você precisa decidir sua vida espiritual. Cinco situações importantes que você deve estar atento. Primeira coisa, você precisa abandonar o pecado. As suas iniquidades fazem separação entre mim e ti. Iniquidade é pecado. O pecado sempre vai ser uma pedra de tropeço na vida de todo mundo. Tentação não é pecado, mas o pecado consumado, ele vira iniquidade. A iniquidade faz com que Deus não olhe para nós. Então
tem que ter arrependimento, tem que ter confissão do pecado, tem que largar a coisa ruim e tentar vir com a presença de Deus. Só é possível se você se arrepender e confessar o pecado. Precisamos, segundo ponto, ter esperança. E ter esperança, irmãos, é algo que tem muito a ver com a sua profissão de fé. Você professa a sua fé em Jesus Cristo? Até que ponto? Até que ponto sua fé é suficiente para fazer alguma coisa? Mas eu tenho esperança que Jesus vai me levar. O que te leva a ter esperança que Jesus vai te levar? Porque se você está em iniquidade, esquece. Se você está em pecado, esquece. Deus pode ser misericordioso, Ele pode ser perdoador, mas existe uma condição dele. A nossa, de pecador, é de confessar o nosso pecado o quanto antes. Vocês observam que existe um processo, por exemplo, domingo que vem nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Por quê? Justamente como um termômetro espiritual da nossa vida. Porque chega o dia de ceia e às vezes você vê que algumas pessoas não tomam a ceia. Por que eles não tomam a ceia? Alguma coisa está impedindo de tomar a ceia. Você fala, não estou muito bem. Às vezes é falta de perdão no coração. Só não está bem porque aconteceu uma briga, aconteceu um negócio. Você fala assim, não vou nem tomar ceia hoje. Precisa ter reconciliação. Então você mesmo se julga, não que você se condena, mas você mesmo se julga incapaz de participar. Ou de repente você fez algo mais sério, você fala assim, não posso nem passar perto da ceia. Você está sabendo e você está se justificando diante do próprio Deus, diante de você mesmo, que existe um empecilho, né, que está preparando a tua comunhão com Deus. Como tem as pessoas que têm o prazer de vir e tomar, hoje é o segundo domingo do mês, quero tomar a ceia do Senhor. Porque é Deus em mim e eu nele. É a comunhão, é a restauração, é aquilo que Deus falou para nós fazermos. Fazer isso em memória de mim. Então, se você pegar, irmãos, a Bíblia, desde o começo, é tudo harmonioso. Tudo bate. As promessas que eram do Antigo Testamento, que são para o Novo Testamento, as promessas de Deus para as nossas vidas, tudo bate, tudo harmonioso, cronologicamente, tudo perfeito, porque Deus, quando criou o homem, Ele já criou o homem ali no jardim do Éden, para poder orientar, para poder ter uma harmonia, para poder ter. E começou a entrar a porcaria do pecado. Olha o que o pecado fez, irmãos. Não é para nenhum de nós estar trabalhando. Nenhum de nós ia ter dor. Nenhum de nós ia sofrer. Agora eu pergunto a você, quem já teve dor aqui? Quem já sofreu? Quem está sofrendo? Não mereceu. As vossas iniquidades fazem separação entre mim e vocês. Eu não posso olhar para vocês por causa da iniquidade, então eu boto a mão na frente para não ver o rosto de vocês. Diz o Senhor. Vamos lá. E precisa ter esperança mediante a profissão de fé. O que é isso? Nós estamos aqui, igual nós estávamos estudando de manhã, sobre as coisas vindouras, né? E desperta a curiosidade, por quê? Porque nós já nos achamos participantes de coisas futuras. Glória a Deus. Eu quero participar do milênio. Eu quero vir trabalhar com Jesus aqui no milênio. Eu quero ver as coisas lá do céu. Eu quero entender as coisas lá do céu. Quando Deus fala, não junteis tesouro aqui na terra, onde tudo vai ser consumido, mas juntai tesouros no céu.
Então a nossa luta, a nossa determinação, o nosso objetivo são coisas espirituais. Fazer o bem e olhar para quem? Fazer igual a passagem do bom samaritano, não pelo profeta, não pelos outros que conheciam a lei, conheciam o que eram as coisas de Deus e deixaram o cara jogado lá. Mas fazer a mesma coisa que aquele que não conhecia nem a palavra, pegou, cuidou, levou lá na hospedagem, pediu para as pessoas cuidarem e se precisasse pagar alguma coisa, ele pagar. É isso, né? Você ajudar quem precisa. Você ser Jesus nos momentos que você tem que ser Jesus. Trazer o reino de Deus para cá. Terceiro, apressar a vinda de Jesus. Nossa, pastor, como assim? Nós não podemos apressar a vinda de Jesus. Presta atenção. Vamos abrir lá em Hebreus, melhor, em 2 Pedro. Para frente aí. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro. Capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasadores se derreterão. Irmãos, como nós falamos aqui de apressar a vinda de Jesus, nós estamos falando, na verdade, de fazer com que o reino de Deus se estabeleça sobre a face da terra e tenha que ser feito tudo o que tem que ser feito para que Deus possa vir buscar a sua igreja. Só vai acontecer a vinda de Jesus quando todos os povos forem alcançados pelo Evangelho. Para que isso aconteça, quem tem que se apressar em pregar a palavra? A igreja. Nós ainda temos uma tarefa física, é espiritual, mas é física, porque temos que ir e temos que apregoar a palavra a todos os povos. Aí sim, depois que todo mundo ouvir, todos os povos, todos os ignorantes ouvirem a respeito de Jesus Cristo, aí sim, Jesus virá buscar a sua igreja. Então esse apressar é a igreja trabalhar mais e mais para que estejamos no contexto daquilo que vai acontecer e possamos ver Jesus vir buscar a sua igreja. Sem o qual, se isso não acontecer, ainda vai demorar a vinda de Jesus Cristo. Quarto item: encoraje seu irmão. Vou falar sobre a minha caminhada com Cristo. Com 30 anos eu conheci Jesus. Estou com 59 anos. Então são 29 anos. Depois que eu entrei nesse caminho, não saí mais. Às vezes dá vontade de sair, mas não saí mais. Como todo ser humano, nós somos falhos, nós somos seres humanos, e sentimos às vezes a pressão, sentimos muitas coisas, mas sempre no caminho, o alvo da soberana vocação de Jesus Cristo, pregoando sempre a palavra de Deus. E nessa caminhada que eu tenho de 29 anos, eu já vi muita coisa. Eu já vi muitas pessoas se desviarem e hoje estão se lastimando, estão pagando um preço muito alto porque se desviaram do caminho do Senhor. Eu vi muitas pessoas brigarem na igreja por N motivos. Eu já vi briga de irmãos. Eu já presenciei irmão batendo no irmão dentro da igreja. Muitas coisas. Eu já vi pessoas deixarem de vir na igreja, porque aquele irmão não está indo na igreja. Não existe perfeição. Nunca vai existir perfeição em lugar nenhum. O perfeito foi Jesus e mataram ele.
Mataram não. Ele se entregou. E aí você começa a observar que naturalmente existe, né, um funil. E fica quem tem que ficar. Sai quem tem que sair. A igreja é assim. Não é porque eu estou aqui hoje, ou melhor, se eu não estiver aqui amanhã, que a igreja vai deixar de vir aqui outra pessoa e pregar e continuar a fazer o que é papel da igreja. Vai continuar. Não é porque você vai sair da igreja, né, como eu vi muitas rebeliões de igreja, de pessoas que falam assim, eu saio e vou levar um monte comigo. A rebeldia só atrasa a vida das pessoas. Porque a igreja não é do pastor, é a igreja de Cristo. Então, se sair uma leva, Deus vai mandar outra leva. Por isso que a igreja é militante. Então não é por causa de você que a igreja vai parar. A igreja vai continuar. Isso que você precisa entender. Mas a palavra de Deus fala que é necessária a comunhão entre os irmãos. Então nós estamos aqui. Quem conhece pessoas de outro ministério? Nós conhecemos. Eu tenho comunhão, eu tenho amizade, eu tenho, às vezes eu sou chamado para ministrar numa outra igreja, de um amigo pastor, tal, porque eu tenho comunhão. E a palavra de Deus fala que nós temos que ter esta comunhão com os nossos irmãos, independente da igreja aqui. Nós temos irmãos espalhados pelo mundo todo. E nós precisamos dessa comunhão. Por exemplo, teve o acampamento dos jovens. E lá estavam várias igrejas representadas. E eu creio que tiveram um momento de comunhão entre eles. Então você vê aquele irmão que não é da tua igreja, fala assim, poxa vida, aquele irmão professa a mesma fé que eu. Ele crê no mesmo Jesus que eu creio. O Espírito Santo que batiza ele, batiza eu também. A obra que ele faz, eu posso fazer também. A comunhão, isso é necessário, é imprescindível. Que nós tenhamos esta comunhão com os nossos irmãos. A coisa mais gostosa que tem quando você encontra um irmão do outro ministério, e aí perguntam as coisas. E às vezes nós perguntamos para as pessoas, no que está a igreja lá, no que não está. E de repente você conta um testemunho. Ou alguém conta um testemunho para você num dia que você não estava muito bem, você estava bem disposto a parar. E a pessoa vem e conta um testemunho, aquilo lá ferve dentro de você. Você fala assim, não, o caminho é esse mesmo. Não posso largar o meu Jesus. Ele continua operando, ele continua fazendo milagres, ele continua no caminho. Jesus. Comunhão. Precisamos ter comunhão um para com os outros. Por isso que é importante, você quando vê um irmão, perguntar, irmão, está tudo bem? Está tudo na fé? Está tudo bem mesmo? Está precisando de uma oração? Fortalecimento do reino. Porque, irmãos, está tendo muita divisão de igrejas aí, muita divisão de ministérios. E isso não pode acontecer. Nós não podemos ser inimigos da Universal. A Universal não pode ser inimigo da Assembleia. A Assembleia não pode ser inimiga da Igreja do Poder de Deus. Porque nós professamos uma mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. E quando estivermos lá no céu, não vai haver separação de igreja. Vai ser um só povo e um só pastor. Então tem que haver a comunhão, tem que haver esse relacionamento e o fortalecimento do reino de Deus. Uma das coisas que aconteceu nessa época da eleição aqui, nós vemos que as igrejas do Brasil inteira se uniram em oração e jejum. Que não vai ser em vão em nome de Jesus. Nós nos unimos. Você imagina o coração de Deus quando os irmãos estão lutando todos pela mesma causa. Eles estão orando todos pela mesma causa, pelo mesmo objetivo.
Eu vi várias profecias de coisas, de avivamentos que iriam acontecendo. Alguém viu alguma profecia a respeito disso? E não foi uma só não, foram várias. Você não consegue perceber que esse talvez seja um momento? Todos se uniram para um bem comum? Onde a igreja mostrou a sua força, independente do resultado que vier, a igreja já mostrou a sua força. E que nós temos irmãos espalhados pelo Brasil todo. Então nós precisamos encorajar o nosso irmão a cada dia. Fala para o seu irmão, fica firme. Fala para ele, fica firme, irmão. Eita! Fala assim, tá, não podia estar pior. Mas tá bom também. Porque Deus está no controle. E assim nós vamos prosseguir. Nós vamos dar cancha para o errado, para aquilo que está acontecendo, para aquilo que nós estamos observando aí, nós vamos desanimar. E se você desanimar, quem que vai pregar na sua família? Quem que vai pregar no seu trabalho? Você é representante de Deus aqui na face da terra. Nós temos uma responsabilidade. O simples fato de nós permanecemos muito tempo na presença de Deus, as pessoas já sabem. O mundo lá fora já sabe. Seus vizinhos sabem que você é crente? Sabe ou não sabe? Sabe. Porque é louvor. Às vezes está orando em línguas. Às vezes está orando alto. Porque os irmãos um dia foram lá fazer um culto. Porque você é uma pessoa boa. Porque você ajuda as pessoas. Porque você é representante do reino de Deus aqui na face da terra. E as pessoas reconhecem isso. Alguns torcendo o nariz, é lógico. Mas tem que reconhecer. E último, a quinta observância, ficar firme. Que é uma coisa que muitos não conseguem fazer. Ficar firme. Quem está passando luta? Quem está passando por problemas que parecem ser determinados? Fica. Ei, pastor, mas o projeto que eu fiz não deu certo. Fica. Ei, mas aquele relacionamento que eu tinha lá, eu pensei que era uma bênção e vão dando certo. Fica. Mas falei tanto para que isso não acontecesse na minha casa, aconteceu um negócio na minha casa. Fica. Ei, aconteceu alguma coisa no ministério lá. Fica. Sabe por quê, irmãos? A recompensa, às vezes nós ficamos esperando de homens. Às vezes você fica esperando a recompensa do pastor. Que eu estava fazendo a limpeza aqui da igreja, o pastor não reconhece. Não, eu reconheço, mas tem um que reconhece mais ainda. A recompensa dos servos de Deus, ela vem totalmente da parte de Deus. Talvez os homens não reconheçam, talvez os homens passam despercebidos, mas diante de Deus nada passa despercebido. O seu galardão, por aquilo que você tem feito no reino, está sendo guardado lá na eternidade. Esperando, está te esperando já. O dia que você partir dessa terra, ou o dia que Jesus vai buscar a sua igreja, você trocar realmente toda essa cruz, todo esse peso, tudo que nós passamos aqui de lutas, aflições, você trocar por uma coroa de glória. Por isso que ele fala, ser fiel até a morte. Permaneçam firmes, fortes, conscientes, que a luta não é fácil não. Às vezes você vai enfrentar momentos de dificuldade extrema, mas continua firme. Aquilo que é teu, Jesus vai te dar. Amém? Amém? Pode aplaudir o Senhor. Trabalhai para que você fique preparado.
todos vierem buscar amanhã, através do arrebatamento da igreja, você possa subir. Ou se você, por algum motivo, partir, né? Vai que dá um infarto, derrame, uma parada cardíaca, vai que alguma coisa aconteça. Deus nos livre de todo esse mal. Mas acontecendo alguma coisa, nós estamos preparados. No mesmo momento que nós partimos, Jesus já vai estar estendendo a sua mão. Cai firmes, e a promessa de Deus vai se cumprir. Vou preparar um lugar, mas eu volto para buscar. Aleluia. Um lugar especial que Deus me preparou para cada um de nós. Jesus me preparou, né, na casa do Pai, para que nós possamos estar juntos. Esse irmão vai ser tão maravilhoso. Eu acho que não vai ter separação, homem de um lado, mulher de outro. Mulher com pelo de um lado, mulher sem pelo do outro. Vai ter um povo só, unido. Um povo só, unido. Que lavou as suas vestiduras, né, no sangue de Jesus Cristo. E vamos estar lá com uma vida eterna que nos espera. Amém? Se coloca de pé.